Então, uma boa noite a todos que estão aqui com a gente novamente, presencialmente na Lar Espiritual Serra de José, na Rua Evaristo da Veiga 266, e a você que está assistindo esse vídeo após essa quinta-feira. Esse vídeo deve ir no ar mais ou menos 2, 3 dias depois. Convido a você, vem presencialmente com a gente assistir essa roda de conversa. A troca de informações é muito mais gostosa, né? Do que você simplesmente estar assistindo em casa, querer fazer uma pergunta e não pode, porque a gente não vai responder, né? Porque o vídeo é gravado. Mas antes de começarmos essa nossa roda de hoje, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita da caminhada terrena, a Jesus por ser esse farol guia que nos guia diariamente, aos nossos espíritos amigos, né, anjo da guarda, mentor espiritual, que estão sempre ao nosso lado, os nossos antepassados que já nos precederam nessa vida, mas que estão sempre cuidando de nós, e peçamos por nós mesmos, para que nos mantenhamos fiéis nessa caminhada terrena, seguindo os ditames do Cristo, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vou fazer um negócio, isso aqui, eu não vou usar isso aqui. Parece que eu estou fazendo palestra. Não é bem a ideia, né? Então hoje chegamos ao capítulo 42, o Evangelho no ambiente rural. Temos aqui um ambiente rupestre, né? Cavalinho, boizinho, passarinho, chaquinha, né? Ou como diz no interior, tudo pé de churrasco. Para quem é vegano, desculpa, mas é uma brincadeira do interior, né? Pé de churrasco. Né? E para a gente remembrar, no 41, no 40 eles saíram da casa da dona Isabel, no 41 eles chegaram no ambiente rural e viram o acidente daquele burro, né, que de tanto sofrer deu um coice no rapaz, e o rapaz, quem tiver interesse, siga lá, procura no nosso canal o capítulo 40, tem as explicações, mas resumindo, o rapaz judiava tanto do bicho que uma hora o bicho revidou, né? E lá fala do respeito que nós temos que ter pelos animais, né? Os nossos irmãozinhos animais, tá? E hoje a gente chega no 42, onde ele vai falar sobre o Evangelho no ambiente rural. Como será que é o Evangelho no ambiente rural? Então a gente vai seguir o texto. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, como eu relatei para vocês, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza: nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros algumas das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu, pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Esses servidores da gleba são espíritos desencarnados, tá? Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição do momento. E eu não duvido nada que ele soubesse mesmo. Né? Tem uma passagem do Chico, para vocês verem como o Chico era, né? Não só o Chico, né? Na verdade o Emmanuel como era, né? O Emmanuel ajudava ele a corrigir alguns textos, né? E muitas vezes Emmanuel falava assim: na página tal, no capítulo, na linha tal, está errado, corrija. Aí ele ia lá e estava realmente errado, né? E muitas vezes também Chico recebia cartas, aqueles montes de carta, né? E não se sabe como, mas eles enfiavam lá no meio e tiravam a carta que era importante. Aqui realmente teria algum tipo de informação importante para nos passar. São espíritos realmente, e são missionários com M maiúsculo na realidade, né? Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Uma luz
Que nem aqueles quadros que a gente vê antigos nos santos, né? Aquela auréola. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frontes partas sem um pio. A única voz que toava leve e branda era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. Quem tem pet aqui em casa? Aqui dentre vocês? Pet. Você tem pet? Tem pet? Não, não tem pet. Nós temos em casa 3 gatos. Eu já tive uma, só que eu não. Só tem peixinho. Só peixinho. Não, eu queria falar o seguinte, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, eu e a Suzana, invariavelmente eles acabam vindo para ficar perto da gente. Não sempre, mas muitas das vezes. A gente achava às vezes que era meio, coincidência, sei lá, tá na hora de comer, eles vêm, alguns até sentam na cadeira e ficam com a gente lá, quietinhos. Então, como eu disse, não é sempre, mas o que acontece. A única voz que toava leve e branda era do vento sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis aos verdes salões de nosso lar. Quem lembrar de Nosso Lar, lembra, eu não lembro o capítulo, né? Mas que fala, né, daqueles salões em que os bancos eram feitos de relva, né? São salões enormes, com bancos feitos de relva, moldados pela própria natureza, e onde eram feitas as preleções e as reuniões, né? Então, por isso que ele comparou com os verdes salões de Nosso Lar. Aniceto, mergulhando o olhar no Sagrado Livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse é o texto da Epístola de Romanos, né? 19, 20 e 21. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. E aqui nós temos os irmãos espirituais que estavam acompanhando a leitura, o Aniceto, o Vicente, o André Luiz, os boizinhos, os passarinhos e os moares, né? Que reflete bem o que estava acontecendo no momento. E agora vem o comentário de Aniceto, que é o importante do capítulo. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados,
acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Ele aqui estava falando com os trabalhadores espirituais que nos auxiliam. E aqui, quantas e quantas vezes não deve acontecer de pessoas que procuram centros espíritas ou outros lugares que recebam espíritos atrás de informações sobre negócios terrestres. Né? E aqui ele fala, vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo do negócio terrestre. Perguntar se vai ficar rico, se vai ganhar dinheiro, se vai ter... Bom, se fazia isso na época de Jesus, né? Na época de Jesus, para quem não sabe, todas as casas tinham um que eles chamavam de espírito familiar, né? Naquela época se fazia isso. As pessoas na casa se reuniam, vinha um espírito e eles conversavam naturalmente com eles, né? Com esse espírito sobre vários assuntos e principalmente perguntavam, será que a minha colheita vai vingar? Será que os peixes que eu vou pescar, será que vai dar para pagar minhas dívidas? Eles faziam muito disso. E ainda hoje, tem muita gente que corre atrás. Não digo de centro espírita, acho que de centro espírita é mais difícil. Mas de outras culturas espiritualistas, muita gente procura, traga o seu amor em 3 dias. 3 dias. 3 dias, é uma semana. Ou uma semana. Então muita gente ainda usa esse contato com o mundo espiritual em proveito material. Né? E é aqui que ele está alertando. Os trabalhadores, alertando não, né? Ele está falando para eles, né, a respeito dessa situação. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias moralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Somos quem? De quem será que eles estão falando aqui? De nós, né? Que a civilização funcionando com a vigorosa máquina de triturar, que é o que a civilização, infelizmente, ainda faz. Na maioria dos seus locais, né? Nós somos incitados a trabalhar mais, a produzir mais, a ganhar mais. Ninguém pergunta se a produção dele vai ser... Ninguém pergunta se a produção dele vai ser suficiente para ele doar e ser aos mais pobres, né, aos mais necessitados. E sim, se eu vou ganhar dinheiro com a minha produção, né? Eu ia até colocar aqui, em vez da gente trabalhar mais, produzir mais, ganhar mais, a gente devia trabalhar melhor, produzir melhor, que é diferente. Né? Não é a quantidade, e sim a qualidade do que se entrega é que vale a pena. Traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles.
Esse livro foi escrito em 1945, 46. Tenho a data certa, não sei É se... 43. É. Mas parece bem atual, né? É. Parece bem atual, né? Desenvolvem comércio do ganho em débito, redundam em guerra, tratados de política econômica redundam em guerra destruidora, porque a maioria das guerras que colocam, às vezes, colocam assim, né, isso é para salvar o povo daquele tirano. Não. E os poderosos, eles só brigam por países que vai retornar alguma coisa útil para eles, senão eles não vão brigar por Como diz um amigo meu, a questão está muito mais embaixo. exatamente. Né? Em determinados países, embaixo da terra mesmo. Isso. Uma questão meio aquele líquido negro que a muitos interessa. O povo é só um mero detalhe. Né? Mas aqui ele dá um alívio, né? Sabendo que não esqueçamos que Deus está esperando que nos ajudem. Ou seja, nos ajudam porque eles vão uma hora eles vão entender os erros e vão de alguma forma corrigi-los, né? Numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa décima, mas uma hora todos seremos arcanjos, não tem jeito. É um caminho sem volta. Né? Uns vão demorar mais, Vou demorar bem 3 milhões. outros e eu estou demorando demais já. Você já falou com bem. Escutemos os gemidos da criação. Ah, sim, se eu estou aqui é porque não está legal ainda, não. Tá legal ainda, não está legal ainda, não. E tomara que eu volte para cá. Eu já não tô legal. Tomara que eu volte para cá, porque senão tem Coisa pior. lugar pior. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção. Legal isso aqui. Em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Você viu que ele está falando, Aniceto está falando deles enquanto desencarnados, que muitos deles também eram escravos da corrupção. Né? E hoje, no caso agora, nesse texto, ele já está num outro patamar. Né? Se você pegar, por exemplo, Longinus. Quem foi Longinus? Longinus foi um soldado romano. Não. Também conhecido São Longuinho, né? Depois veio chamar de São Longuinho. Longinus é o soldado romano que espetou Jesus. Sabe quando ele foi resgatar? Segundo, vamos dar aqui créditos a quem escreveu, Humberto de Campos, no livro que a gente vai conversar sobre hoje, sobre esse livro hoje, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Sabe quando ele resgatou isso? Por completo? Aqui, no Brasil. Segundo Humberto de Campos, ele foi Tiradentes. Mas antes ele fez um trabalho em prol da liberdade do povo brasileiro, né? E na hora do julgamento dele e dos outros, Tiradentes, agora me foge o nome dele mesmo, né? Joaquim da Silva Xavier. Não, Joaquim Silvério da Silva, se não me engano. José Silvério da Silva Xavier. Isso, José Silvério da Silva Xavier, mas se for errado, nos perdone. Tiradentes, na hora do julgamento, ele assumiu para ele toda a culpa, tirando todos os outros, que todos os outros todos seriam enforcados. Só ele foi enforcado. E por benefício da espiritualidade, ele foi levado para não ver o corpo ser esquartejado. Só aí, olha quantos anos se passaram para um erro do passado ser totalmente quitado. Resgatado, melhor dizendo, resgatado. E como assim tivemos outros? Judas, por exemplo, dizem que Judas era Joana d'Arc. Né? Você vê que Judas, Joana d'Arc, milhares de anos depois, né? Centenas de anos depois.
Então, uma hora a gente resgata o nosso problema. Depende também do que a gente fez, de como vai precisar resgatar. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda, ou seja, não os abandonem, mesmo que eles ainda sejam vaidosos e insolentes, nós. O Senhor reserva acréscimos sublimes e valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Nesse capítulo, ele fala muito no foco do capítulo, né? É bem a natureza mesmo, a proteção do nosso meio ambiente, né? De como o homem prejudica o meio ambiente. Aí nesse parágrafo, tu acha que ele está criticando o consumo de carne animal? Olha, eu acho que um dia a gente vai parar de comer carne. O nosso organismo ainda não consegue, né, viver sem carne. Crítica, né? O animal exterminado. O ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Assim, a evolução humana indica que nós um dia não comeremos, não precisaremos mais comer carne, né? O Dr. Wilson, da Talpet, né, ele tem eu até recomendo para quem quiser fazer, um dia sem carne, toda segunda-feira. Eu tenho vários, porque a carne está muito cara. Também. Eu tenho vários também. Não, mas assim, não vale substituir a carne pela salsicha. Mas, não sei se eu estou errada, mas eu acho que esse animal exterminado, ele não é só aquele que é para nossa alimentação, mas é aquele que sofre também com o progresso, né, de uma maneira ou outra. Ele põe animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Então, mas Matei um boi para poder comer a carne do boi. Mas eu extrapolaria um pouquinho mais, porque assim, se eu derrubei todo um terreno de árvores em prol de construir um negócio, qualquer coisa assim, as pessoas vão estar deste negócio se beneficiando com todos os animais que ali viviam, pássaros e outros, então, que foram consumidos por essa ganância. Mas posso estar errado. O progresso vem junto com isso, com a destruição, né? Alguma coisa tem que ser destruída para criar habitação, né? Senão... Aqui no primeiro parágrafo... Mas se for só a habitação... Só que tem que ser uma forma mais consciente, né? Aí, às vezes, se pensa em... vamos aqui construir, então, um resort, vamos construir uma fábrica, então, aquela natureza ali se foi. Se vocês pensarem em torno de natureza e não só do mundo animal, pensar em natureza, sim, ela está com a razão. Quantas e quantas vezes não se destrói um trecho de mar, um ecossistema inteiro para construir um resort, né? Ou uma fábrica, seja lá do que for. E no primeiro parágrafo ele falou: o Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Então, assim, pode-se falar só dos animais que a gente consome, porque eles se doam, entre aspas, eles se doam para a nossa alimentação, né? Por isso que quem viu o filme, meu Deus do céu, eu estava com o nome do filme na cabeça. Avatar. Tem uma cena no filme Avatar, aliás, tem várias cenas, mas tem uma cena de Avatar, os seres que moram naquele planeta são altamente defensores da natureza. Mesmo assim, eles matam animais. Mas eles rezam pela alma do Isso que eu ia falar. Mas toda vez que um animal tem que ser sacrificado, por algum motivo, eles agradecem ao irmão animal por ter se colocado à disposição para ser alimento para eles, né? Então, é esse respeito que nós temos que ter.
Por mais que a gente ainda precise de comer carne animal, um dia eu acho que a gente não vai precisar mais, mas talvez ter mais respeito com a natureza, de alguma forma, ter mais respeito com o nosso animal. Se a gente lembrar do capítulo anterior, a falta de respeito que o condutor da charrete tinha com o burro, que era o cara o burro é que ajudava ele, cara. Trabalhava para ele. Quer dizer, em vez de ele cuidar bem do ser que o ajudava no trabalho, não, ele judiava do bicho. Se não fosse o bicho, era ele que tinha que puxar a carroça. Aliás, era preferível. Talvez para ele ver como era bom, né? Mas assim, gente, então eu acho que é nesse sentido, né, de proteção ao mundo animal e à natureza que eles estão nos alertando, né? Continuando, sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. A gente não consegue engarrafar o ar. Né? E o que ele quer dizer com isso, na minha humilde opinião? Que apesar de a gente estar envolto nesse mar de nitrogênio, ou oxigênio, né, o H2O, o O2, a gente não consegue pegar ele para a gente. Ele não é meu, ele não é do Arlindo, não é do Silvio, não é seu, não é da Celeste, não é da Dona Maria Emília, não, é de todos. Todos utilizam esse O2, esse nitrogênio, esse oxigênio. Ou seja, é de todos. Eu acho que é nesse ponto que talvez ele queira falar, em que a natureza é de todos. Não é de um grupo, não é de uma pessoa, não é de alguém especial, que se arvora de ser dono. Por enquanto, não podemos contemplar a criação de células dos organismos viventes no nosso mundo que procedam à absorção espontânea de elementos de importância primordial na manutenção das vidas, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Então, quando ele estava falando do nitrogênio, na realidade, fazendo a comparação com as plantas que utilizam nitrogênio e se alimentam disso... É gás carbônico, né, que eles se alimentam. A gente não consegue fazer isso. Né? Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas, cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável e equilíbrio dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas do caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e formando-se cativo, segregado em densas trevas. Alguém quer comentar? 10 gramas de nitrogênio dos 1000 litros que a gente respira já estaria transformado a Terra, já seria um paraíso verdadeiramente espiritual. 10 gramas. Cabeça. Se nós conseguíssemos fixar 10 gramas, a Terra já seria um paraíso verdadeiramente espiritual. E aqui ele fala que mesmo em nosso lar, eles ainda estão distantes da grande conquista absoluta. Mesmo lá, eles ainda precisam... tem o Bosque das Águas, né? Eles ainda precisam da água, né? De alguma forma. Por isso que eu falo que um dia talvez a gente não precise mais de alimento
carnívoro, né? Comer carne de animal. Ajudemo-lo a compreender para que seu fim seja nova. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão. Fala das árvores, a gente não tinha tocado, né? Do desmatamento também, né? Se desmata. Apesar que muitas empresas fazem papel, né? Por exemplo, tem alguns locais onde ela pega, mas ela replanta, ela refloresce, faz o reflorestamento, né? Ela usa. É obrigatório hoje em dia. Hoje em dia é para você ver, mas isso, imagina lá em 1941. Só cortava. Hoje nós já temos leis que protegem não só os animais, as árvores. Nesse templo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração das leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio na atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é roubo incessante, em que a planta lesa o solo, a planta não lesa o solo. O animal extermina a planta, não, o animal não extermina a planta. E o homem assassina o animal, sim, o homem assassina o animal. Mas um movimento de permuta divina. O que ele quer dizer com isso, na minha humilde opinião? Que a gente vai ter que fazer trocas. Se você pegar os animais, por exemplo, um leão pode estar do lado de meia dúzia de ovelhas e não atacar nenhum deles. Está com fome. Porque não está com fome. Ele só ataca porque está com fome. O ser humano é o único animal que ataca por diversão, que mata por diversão, que atira por diversão, caça. Os outros não, né? Então a planta, ela não lesa o solo, muito pelo contrário, é uma troca. Há uma troca de energia entre a planta e o solo. O animal, quando come a planta, os que são herbívoros, também não, ele está se alimentando e ele só come o necessário. Já o homem, infelizmente, tem muito que aprender aí. O homem da caverna não, né? A gente fala assim, que a gente fala assim, os homens da caverna eram primitivos. Mas quando eles caçavam, eles não caçavam por diversão, eles caçavam para comer. Sim, os homens primitivos, nesse ponto, eram mais evoluídos que a gente. E até os indígenas mesmo. Os indígenas, quando eles pescam, quando eles caçam, eles só coisam o que é para eles. Infelizmente, a evolução humana, em alguns aspectos, não foi evolução, foi involução. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Não nos percamos em grandes contendas. Se os espíritos pensassem ou usassem a lei de Talião, né? Vocês sabem qual é a lei de Talião? É olho por olho, dente por dente. Você acha que eles teriam ajudado aquele rapaz que agrediu o burro? Não, eles iam cuidar do burro, né?
Mas não. Aqui ele fala, tem que ajudar sempre. Porque os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Então, eles, do nosso lado, sempre nos intuindo, a gente acaba entendendo, de alguma forma, onde a gente erra, o que a gente está errando. Se não todos os homens, se não os nossos governantes, mas muitas pessoas já estão começando a pensar na natureza, nos animais com outros olhos. Questão de interpretação do capítulo 42. Segundo a explicação de Aniceto, em Evangelho no Ambiente Rural, qual é a principal mensagem sobre a relação do homem com a natureza? Arlindo, lê para mim as opções, por favor. A evolução espiritual da humanidade depende da exploração eficiente dos recursos naturais, pois a natureza existe para servir ao progresso humano. B. Criação aguarda que o homem desperte para a sua responsabilidade espiritual, substituindo a exploração e o extermínio pela cooperação e pelo respeito e pelo auxílio mútuo. C. O sofrimento da natureza decorre exclusivamente da incapacidade das plantas de fornecer nitrogênio suficiente para sustentar a vida na Terra. D. O Evangelho ensina que o problema da humanidade será resolvido quando o homem descobrir, por meios científicos, como absorver diretamente o nitrogênio da atmosfera. E aí? A, B, ou D? B. Vou dar uma B. dica para vocês. A C não é, tá? É a B. B? B? Também é B. B? Todo mundo concorda que é a B? Alguém quer discordar? Não? É a B. É a B. Mas essa aqui era para causar um tipo de... Não sei porque não causou nenhum tipo de dúvida em vocês, né? Por causa de absorver nitrogênio da natureza. Falou do trabalho, que as pessoas vivem para... Tem pessoas que vivem para trabalhar. Tem um filme, até uma comédia com o Adam Sandler, que é chamado Clique, que é do controle. Que eles só vivem para trabalhar. Aí ele descobre que o controle pode acelerar as coisas e no final ele começa, mesmo ele não querendo, ele acelera os negócios. E acelera os problemas. Aí ele perde totalmente a vida dele, só que ele tem uma outra chance. Sim, a gente sempre tem uma outra chance. Sempre. Ninguém é obrigado a mudar de uma hora para outra. Sempre haverá uma segunda chance. Mas tem uma hora que a gente tem que começar a acordar para a vida, né? Não dá para a gente ficar alegando ignorância. É que nem também o negócio das guerras. Antigamente, era nos tempos antigos, que nem os reis, as coisas, eles iam na frente do exército. A guerra era feita na raça. Agora o líder fica numa mesa, tem o botão do F. Se ele apertar aquele botão, pum, acaba tudo. Ele só fica esperando para apertar o botão para os mísseis Depois dessa do botão, eu vou continuar. Não, o botão. E o nosso amigo Silvio fez Uma música. né? A partir do texto, para ajudar Mas para valorizar o evangelho no lar. valorizar o evangelho, que já é muito bom, mas com música fica melhor ainda, né?
Então vamos continuar. A ideia central do capítulo: a natureza aguarda que o ser humano, nós, desperte espiritualmente, deixando a exploração e a ganância, para viver em cooperação, respeito e amor a toda a criação. É isso que a natureza espera da gente, né? Infelizmente ainda vivemos muito na época da exploração e da ganância, e não só contra a natureza, do homem contra o homem também. E nós temos que viver em cooperação, respeito e amor a toda a criação. Toda a criação, os animais são nossos irmãos pequeninos, né? Tem uma... Fui eu, né, que matei a aranha no podcast passado, né? Pois é. Ai, eu vi você. Tinha uma aranha passando. Ah, uma aranha aí, eu pá. Coitada da aranha. Caramba, tomei um esculacho. Tava da Alessandro. Porra, a aranha. Eu falei, pô, foi automático. A aranha tava passeando pelo meio. Aí, se de repente a aranha morde, né? Vamos dizer que estava na hora. Chegou a hora dela. Chegou a hora Ela dela. falou, ah, uma aranha aí. Foi só o pico. Aí eu fui, pá. Você foi só o efeito causador, O mas... outro queria que eu pegasse a aranhazinha. Como é que eu vou pegar aquele bichinho lá? Ela vai esmagar o dedo, esmaga ela. Não, ou ela morde, né? Pequenininha. Não morde, não. É aquela aranhazinha. Então, a ideia central do capítulo: a natureza aguarda que o ser humano Foi tão desperte automático, foi espiritualmente, engraçado. deixando a exploração e a ganância para viver em cooperação, respeito e amor a toda a criação. E aqui tem, né, uma imagem gerada por IA, né, simulando aqui seria o aniceto, os animais, os espíritos, o campo, e a frase de Romanos 8,19: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que é que significa isso? Depois de tudo isso que nós ouvimos, a criação, que é toda essa maravilha que Deus deu para a gente, aguarda que nós sejamos os seus protetores. Porque nós somos os seres inteligentes, ou deveríamos ser. Né? Semana que vem, capítulo 43, antes da reunião. O que será que vai acontecer antes da reunião? Eu conto com você. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, venha presencialmente na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Lar Espiritual Seara de José, na rua Evaristo da Veiga, 266, aqui em Santos. Conto com a sua presença e, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado a quem estava aqui e a você que está nos assistindo pelo YouTube.